assim, desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu sempre tive essa coisa do cuidar, né? Então, eu sempre gostei de cuidar, sempre tive muita preocupação com a saúde, né? Tanto dos meus pais quanto dos meus irmãos. Mas, assim, naquela época, em criança, eu não falava em fazer medicina, Sim. tá? Mas eu imagino que tenha vindo dali, né? Eu estudei em escola pública aqui em Dracena, eu fiz o primeiro grau todo no 9 de julho, que, por sinal, eu acho que foi uma ótima formação, tive ótimos professores, que, inclusive, alguns deles são meus pacientes hoje, Olha só! uma coisa que me dá um orgulho Que danado, legal! né? Aham. E aí o colegial eu fiz no Ângulo, aqui em Dracena, tá? O primeiro e segundo colegial. No primeiro colegial, inclusive, eu conheci meu marido, né? Aos 15 anos. Caramba. Tá? Sério? E aí, no colegial que eu escolhi, tá? Eu sempre gostei de matemática, né? Sempre fui muito boa em matemática. Tipo, participava das Olimpíadas, era bem, né? Só que eu não me encaixava nas profissões de exatas, porque eu tinha comigo que eu precisava esse negócio do cuidar, né? Então, eu queria lidar com as pessoas. E aí, também gostava muito de biológicas, né? Nunca fui fã de humanas. E em biológicas, eu achei que a medicina era a área que mais abrangente, né? Que tinha um campo maior, que depois eu poderia escolher uma área de atuação maior, né? E é que realmente ia cuidar das pessoas, né? Literalmente. Então. E aí, então, no colegial, no primeiro colegial, que eu já me decidi fazer medicina, Olha. tá? Aí fiz o primeiro e segundo colegial aqui. Como medicina é um curso muito concorrido, eu decidi, né? Você vê que eu sou decidida, né, Mariana? Eu decidi fazer o terceiro colegial em Bauru. Então, fui eu lá para Bauru aos 16 anos, 16 para 17 anos. Morei um ano em Bauru, focando, assim, o meu objetivo maior era tentar fazer uma faculdade pública, tá? Não passei, né? Muito concorrida. Demais. Então, eu passei, assim, na primeira fase da Unicamp, da USP, mas foi reprovada na segunda fase. E eu prestei duas particulares. Eu prestei Catanduva e Marília, né? Fui aprovada em Catanduva, depois fui chamada em Marília também. E aí eu resolvi começar Catanduva para conhecer, para ter contato com a faculdade, mas ainda com a cabeça de que eu faria cursinho, que eu ia tentar uma pública, entendi. né? Aí, mas a hora que você entra na faculdade, que você começa a estudar aquilo que você quer aprender realmente, né? Então, aula de anatomia, eu já estava lá dissecando cadáver, eu estava olhando tecido no microscópio, eu me encantei com a medicina. E aí eu abandonei a ideia de fazer cursinho. Como que eu vou parar de mexer com isso para voltar lá para aquele monte de livro, redação? Não é? No cursinho você estuda para passar numa prova, né? E ali eu já estava estudando o que eu queria fazer na vida, né? É muito diferente. Muito diferente. E aí eu não quis perder um ano. Fiz os meus 6 anos em Catanduva, né? Fiz muitos bons amigos ali. Casei no 5º ano de faculdade, porque eu decidi. Com 22 anos, que já estava na hora, né? Eu namorava o meu marido desde o segundo colegial. Com né? 15 anos já faziam Então, 7 anos 7 namorando. Eu comecei a namorar com 16, né? No segundo. Sim. Então, a gente namorou 6 anos. E aí decidimos, então, por quê? Porque a vida acadêmica médica é muito longa. Sim. Não é? Você vai terminar os 6 Tipo, anos, eu vou esperar você me vai fazer a formar no- residência, você vai fazer uma pós. A coisa não tem fim, né? E aí me casei, então, no 5º ano, me formei no ano seguinte, em 95, né? Mas ele estava em Catanduva também? Não, eu montei uma casa em Junqueirópolis, né? Porque eu sempre fui dracenense, virei junqueiropolense. Ele ficou em Junqueirópolis, né? Já Porque a trabalhava família em dele é de supermercado, Junqueirópolis, entendi. né? Trabalha com supermercado. E eu continuei em Catanduva. Né? Então você vinha aos finais de semana. Vinha, a nossa vida, assim, nos últimos 3 anos, foi assim, de estrada, né? Para a gente se encontrar. Porque Catanduva é uns 300 e pouquinhos, né? 300 um pouquinho para frente de Rio Preto, ali uns 50 Isso, quilômetros para frente de Rio Preto. Isso mesmo. Só fica um pouquinho mais próximo ao microfone. Isso. E aí você decidiu casar? Decidi casar. Mas aí você ficou fazendo faculdade e casada. E casada. Montei minha casa em Junqueirópolis, né?
Mas eu tinha lá uma república, morava, dividia lá Sim. uma casa com mais 2 amigas, né? E foi assim. Que corre. Isso, terminei a faculdade ali. E aí resolvi que faria obstetrícia, né? Decidida também, assim, logo. Ó, eu decidi, eu acho que no 4º ano, talvez, Mariana. Porque, Entendi. assim, os primeiros anos é cadeira básica, né? É Sim. patologia, fisiologia, é muita teoria, né? Aí, a partir do 4º ano, você entra no ambulatório. Então, você vai passar por todas as cadeiras. A clínica médica, a pediatria, a cirurgia, a obstetrícia, né? E aí, eu me encantei, foi com os partos. Então, eu escolhi, porque a especialidade é ginecologia e obstetrícia, né? E eu escolhi pelos partos, Entendi. né? Porque você fazer um parto normal, ou mesmo uma cesariana, você tirar um bebezinho, menina, é uma sensação incrível, né? E na época, eu fiz porque eu queria fazer parto, Entendi. né? E hoje eu trabalho mais com a ginecologia, né? Você vê como Ó, a vida como a muda, coisa né? muda, né?